Salve família, vamos para mais um vídeo dessa terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações ao lado para fortalecer. E deixe seu like no vídeo. Para essa terça-feira separei 11 palpites para você estar investindo e um bilhetinho pronto no final do vídeo. Temos jogos aqui pela Copa da Turquia, Copa dos Países Baixos, Premier League e muito mais. Nessa segunda-feira não tive o tempo hábil de fazer o vídeo para vocês. Nesse domingo deixei 18 opções de palpites para você estar investindo e um bilhetinho pronto no final do vídeo. Pegamos aqui na tripla deste domingo: Real Madrid para vencer, a equipe do Granada bateu. Napoli para vencer, fora de casa, a equipe do Venezia bateu. E Ajax e Heracles acima de 2 gols e meio. Essa foi a tripla deste domingo, 6 de fevereiro de 2022. Já para essa terça-feira, separei para vocês 11 palpites e um bilhetinho pronto no final do vídeo. Começando aqui pela Copa da Turquia, na partida entre Kazimpasa e Gaziantep. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de uma derrota e 4 vitórias. A equipe visitante vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. No último jogo entre eles, o Gaziantep venceu em casa por 2-0. A odds abriu aqui a 2.10 para a equipe da casa, 3.10 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 confrontos entre as equipes, bateu 2,5 em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir pegar na linha de gols, para botar numa tripla ou numa quadra, acima de 1 gol e meio. Agora passando aqui na partida entre Karagümrük e Konyaspor. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 3 jogos entre as equipes, Konyaspor venceu 2 e perdeu 1. A odds abriu aqui a 2.45 para a equipe da casa, 2.62 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, fora com empate. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Karagümrük, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Já a equipe do Konyaspor nos últimos 5 jogos fora de casa venceu 4 e perdeu 1. Vou deixar aqui fora com empate. Ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Agora passando aqui na partida entre Fenerbahçe e Kayserispor. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, ficaram empatados em 2-2 na casa do Fenerbahçe. A odds abriu aqui a 1.61 para a equipe da casa, 4.75 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Fenerbahçe, ambas marcam em 4 oportunidades. Já a equipe do Kayserispor, nos últimos 5 jogos realizados, ambas marcam em 3 oportunidades. E nos últimos 5 confrontos entre as equipes, ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam. Ou se você preferir pegar na linha de gols, para botar numa tripla ou numa quadra, acima de 1 gol e meio. Agora pela Copa dos Países Baixos, na partida entre PSV e Breda. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do PSV, vem de 2 derrotas seguidas. A equipe do Breda vem de 1 derrota, 1 vitória e 3 empates. No último jogo entre eles, o Breda venceu em casa por 2-0. A odds abriu aqui a 1.12 para a equipe do PSV. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta a PSV para vencer. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, na casa do PSV, o PSV venceu em todos os jogos. Vou deixar aqui PSV para vencer. Ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui pela Premier League, na partida entre Newcastle e Everton. Vamos ver aqui na classificação geral. A equipe do Everton vem na 16ª colocação com 19 pontos. O Newcastle vem na 19ª colocação com 15 pontos. Nos últimos 5 jogos realizados da equipe do Newcastle, vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. A equipe do Everton vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No último jogo entre eles, o Newcastle venceu fora de casa por 2-0. A odds abriu aqui a 2.60 para a equipe da casa, 2.75 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Newcastle, ambas marcam apenas em 2 oportunidades. A equipe do Everton, que não tinha uma defesa muito segura, nos últimos 5 jogos realizados, ambas marcam em 4 oportunidades.
Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ambas as equipes marcam, ou se você preferir pegar na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora passando aqui na partida entre o West Ham e o Watford. Vamos ver aqui na classificação geral. A equipe do West Ham vem na quinta colocação com 37 pontos. Vencendo, e dependendo do tropeço da equipe do Manchester United, pode ficar entre os 4 melhores da Premier League. A equipe do Watford vem na 18ª colocação com 15 pontos. Se caso vencer, sai da zona de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Watford vem de 2 empates e 3 derrotas. No último jogo entre eles, o West Ham venceu fora de casa por 4-1. A odds abriu aqui a 1,45 para a equipe da casa. Vou deixar aqui um palpite para vocês como primeira opção de aposta, o West Ham para vencer. Acredito que o West Ham vence essa partida para conseguir uma reabilitação no campeonato, já que nos últimos jogos não vem fazendo boas apresentações. Ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 2,5 gols, vejo também uma boa probabilidade de sair mais de 2 gols nessa partida. Agora pela Championship, na partida entre Derby e Hull City. Na classificação geral, a equipe do Hull City vem na 19ª colocação com 32 pontos. O Derby vem na 23ª colocação com 15 pontos. Só lembrando que a equipe do Derby perdeu 21 pontos nesse campeonato por problemas financeiros. Nos últimos 5 jogos da equipe do Derby vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe do Hull City vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No último jogo entre eles, o Derby venceu fora de casa por 1-0. A odds abriu aqui a 2,30 para a equipe da casa, 3,40 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, acredito que será um jogo bem intenso. Vou deixar aqui um palpite para vocês de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Derby, bateu ambas marcam em 2 oportunidades. A equipe do Hull City, nos últimos 5 jogos realizados, não bateu ambas marcam em nenhuma oportunidade. E nos últimos 5 jogos entre as equipes, bateu ambas marcam apenas na última oportunidade aqui em 2018. Acredito que seja jogo para ambas marcam. Jogando em casa, a equipe do Derby aqui empatou 1, venceu 3 e perdeu 1. E jogando fora de casa, a equipe do Hull City venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Vou deixar aqui ambas as equipes marcam pela situação das duas equipes. Ou se você preferir pegar na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora passando aqui na partida entre Fulham e Millwall. Vamos ver aqui na classificação geral, a equipe do Fulham vem na liderança isolada com 58 pontos, enquanto o Millwall vem na 15ª colocação com 37. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. No último jogo entre eles, o Fulham venceu fora de casa por 2-1. A odds abriu aqui a 1,36 para a equipe do Fulham, que acredito que vence essa partida. Vou deixar aqui um palpite para vocês de Fulham para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa do Fulham, vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. Jogando contra o Millwall, o Fulham nos últimos 4 jogos realizados, venceu. Jogando na casa do... Deixa eu corrigir aqui para vocês. Jogando na casa do Fulham, nos últimos 4 jogos realizados, venceu 3 e perdeu 1. Vou deixar aqui Fulham para vencer. Ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 2,5 gols, jogando fora de casa, a equipe do Millwall vem de 4 derrotas e 1 vitória. Vou deixar aqui Fulham para vencer. Ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 2,5 gols. Agora voltando aqui pela Premier League, na partida entre Burnley e Manchester United. Vamos ver aqui na classificação geral, a equipe do Manchester vem na 4ª colocação. A equipe do Burnley vem na última colocação com 13 pontos em 19 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe do Burnley, vem de 2 empates e 3 derrotas. A equipe do Manchester United vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No último jogo entre eles, o Manchester United venceu por 3-1. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, o Manchester United venceu 4 e perdeu 1. A odds abriu aqui a 1,57 para a equipe visitante. Vou deixar aqui um palpite para vocês. Primeiramente na linha de gols, acima de 1,5 gols. Ou se você preferir pegar Manchester United para vencer. Agora passando aqui pelo Campeonato Colombiano, na partida entre Independiente Medellín e Cortuluá. Vamos ver aqui na classificação geral, apenas é a sexta rodada do campeonato. A equipe do Independiente Medellín é a 5ª rodada do campeonato para a equipe do Independiente Medellín e do Cortuluá. Estamos na 5ª rodada, mas aqui é o cumprimento da 5ª rodada.
O Independente Medellín vem na 11ª colocação, o Cortula vem na 12ª colocação. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe visitante vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Independente Medellín venceu por 1-0. A odds abriu aqui a 1.85 para a equipe do Medellín, 5.0 para a equipe do Cortula, que eu vejo uma equipe bem qualificada, essa equipe do Cortula. Nos últimos 5 jogos em casa, da equipe do Medellín, vem de 2 vitórias e 3 empates. Jogando fora de casa, a equipe do Cortula vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Vou deixar aqui um palpite para vocês de ambas as equipes marcam. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Agora, passando aqui na partida entre Pereira e Once Caldas. Vamos ver aqui na classificação geral. É o 7º colocado contra o 15º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe visitante vem de 3 empates e 2 vitórias. No último jogo entre eles, o Pereira venceu em casa por 2-0. A odds abriu aqui a 2.30 para a equipe da casa, 3.25 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Ou, se você preferir, pegar ambas as equipes marcam, também veja uma boa opção para esse jogo. Agora, passando para a tripla que selecionei para vocês para essa terça-feira, 8 de fevereiro. Você pode pegar aqui na tripla de back, vou deixar aqui para vocês Fulham para vencer. A equipe do Millwall abriu aqui a 1.36. Vou deixar aqui para vocês Manchester United para vencer. A equipe do Burnley abriu aqui a 1.57. E vou deixar aqui PSV para vencer. A equipe do Breda abriu aqui a 1.12. Essa é a tripla de back que eu vou deixar para você. Ou, se você preferir, pode pegar Fulham 1,5, Manchester United 1,5 e PSV 2,5 também é uma boa opção. Vai botar numa tripla, beleza, galera? Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!